Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Guarda-me do meu próprio coração. Sermão pregado na manhã de domingo, 12 de dezembro de 1869, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Guarda-me como a menina do olho, esconda-me debaixo da sombra das tuas asas. Salmo 17, verso 8. Esta oração é cheia de significado e é o fluxo de uma mente bem instruída. Não é um grito de papagaio, mas o salto de um desejo vivo de um coração educado e pensativo. O homem sabe algo de si mesmo quando sinceramente oferece esta petição queixosa ao seu Deus. Guarda-me. Não há uma profunda e dolorosa confissão implícita nesta breve declaração do suplicante? Como se ele dissesse: guarda-me do meu próprio coração, pois é enganoso mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Guarda-me do surgimento de minhas corrupções naturais, pois a mente carnal é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. Defenda-me da turbulência de minhas próprias paixões, esses inimigos domésticos internos que são os piores inimigos da paz e pureza da minha mente. Guarda-me, ó Deus, daquele homem mau, eu mesmo. O homem que faz esse pedido não tem uma percepção clara dos males que o cercam em suas circunstâncias, suas relações e sua posição na vida? Consciente do perigo, ele deseja evitar o orgulho se estiver em prosperidade e ser impedido de incredulidade se ele estiver em adversidade. Ele seria impedido de pecar em público ou transgredir em particular. Ele deseja que não seja posto em perigo nem mesmo pelos objetos da sua alegria e afeição, para que não se tornem ídolos para ele e assim provoquem o zelo do Senhor e façam com que ele retire sua querida presença e doce comunhão da sua alma. A oração tem uma sensibilidade singular, parece estremecer como as folhas do álamo, encolher como a planta sensível. Sabendo que há armadilhas ao seu redor, a alma suplicante deseja que Deus sempre envolva seu caminho. Guarda-me. O homem tem alguma ideia da astúcia e malícia de Satanás. Portanto, ele apela a Deus para que ele seja preservado daquele passarinheiro que primeiro engana e depois destrói as almas desprotegidas. Ele vê seu perigo, ele sente sua fraqueza e busca ajuda do forte. Como diz o hino: ama-nos e guarda-nos, bendito Jesus. Impede-nos de negar a Ti. Impede que nossos pés rebeldes se desviem nos caminhos da vaidade. Ama-nos e guarda-nos, bendito Jesus. Impede-nos de negar a Ti. Os olhos que olharam para a fraqueza e a maldade do pequeno mundo dentro do nosso seio, do nosso coração, do nosso peito, chovem com lágrimas salgadas a súplica: guarda-me. Mas o homem que ora assim, inteligentemente, deve ter algum conhecimento do Deus a quem ora. Ele aprendeu a vaidade de todas as outras dependências e deixou para sempre o braço de carne. A invocação é dirigida ao Altíssimo, pois ele está bem ciente de que nenhum outro pode responder ao seu chamado ou intervir em seu auxílio. Aquele que usa esta oração percebe inteligentemente a onisciência do Deus Trino. Tu vês todos os meus perigos. Tu prevês todos os ataques dos meus inimigos. Tu estás familiarizado com todos os meus caminhos. A vós, portanto, procuro salvaguarda. Melhor do que 100 olhos és tu para mim. Tu que podes ver todos os meus inimigos de onde quer que venham. Guardião sempre vigilante, mantenha-me firme. Ele também acredita na onipotência de Deus, que não há agressor tão forte quanto aquele que é o refúgio e fortaleza de Israel. Nem há perigo tão iminente que ele não possa antecipar e evitá-lo.
Ele confia, além disso, no amor de Deus, que ele está disposto de seu coração a abraçar seus interesses. Ele confia na fidelidade de Deus, que ele realizará a misericórdia prometida aos pais, e na imutabilidade de Deus, que ele nunca voltará atrás, mas finalmente alcançará a salvação de seu servo, mantendo-o até o fim. Assim, como eu disse, o homem que pôde primeiro oferecer e o homem que pôde apreciar constantemente esta oração devota deve saber algo de si mesmo e algo do seu Deus. Aquele que aprendeu essas duas coisas dominou os elementos da sabedoria. Homem, conheça a si mesmo, disse o sábio pagão, e ele pronunciou uma boa máxima. Homem, conhece o teu Deus, diz o cristão, e aponta para uma sabedoria muito mais sublime. Junte os dois. Conhecer a nós mesmos em nossas fraquezas e perigos, e conhecer nosso Deus em sua gloriosa força e disposição para nos proteger, é ter a semente do conhecimento divino implantada em nossos seios. Conhecendo essas duas coisas, podemos não apenas fazer esta oração com um espírito fervoroso, mas há muitas coisas que seremos capazes de fazer em virtude da boa mão do Senhor nosso Deus sobre nós. Tal, então, é o pedido insistente do salmista, ao qual estou convencido de que todos os que são piedosos entre vocês dirão amém. Mantenha-me como a menina dos olhos. Agora, irmãos, pretendo apenas tocar em um ponto, e essa é a metáfora aqui usada. Não talvez me limitando inteiramente ao significado preciso e definido que ela apresenta neste lugar, mas proferindo com mais liberdade e latitude alguns dos pensamentos que ela sugere. 1. A guarda desejada pelo cristão sincero é daquele tipo que os homens atribuem à menina dos olhos. Que tipo de guarda é essa? Primeiro, o salmista praticamente ora: Senhor, guarda-me com muitos guardas e proteções. Na providência de Deus, a menina dos olhos é defendida com cuidado peculiar e habilidade transcendente. Aqueles que estudaram a formação da própria pupila lhe dirão com quantas camadas a retina é preservada. Então, o observador mais comum sabe como as sobrancelhas, os cílios e as pálpebras são formadas como estruturas externas, cercas e barricadas para proteger a pupila do olho, que é assim feita para habitar seguramente como um cidadão dentro das trincheiras de uma cidade fortificada. Deus concedeu dores extraordinárias a tudo o que diz respeito aos seus olhos, sendo um dos órgãos mais delicados da estrutura física. Ele usou muitos artifícios para que fosse bem preservado, apesar de sua extrema sensibilidade. Nem é meramente obrigado em sua própria fortaleza, mas sentinelas mantêm guarda para que não seja exposto ao perigo. Sempre que é ameaçado com a aparência de perigo, nenhum tempo é perdido em consulta consigo mesmo, mas com agilidade tão rápida que parece quase involuntária, o braço é levantado e a mão é levantada para protegê-lo de danos ou machucados, para resistir ao ataque, e se estiver prestes a tropeçar, naturalmente estende as mãos para salvar os olhos. O instinto parece ensinar-lhe imediatamente o valor da visão, e toda a sua força é usada para preservá-la. De fato, todos os membros do corpo podem ser considerados como uma patrulha para a guarda dos olhos, e todos os poderes incorporados da humanidade estão em constante vigilância para guardar e proteger esse precioso orbe. Admirando então este belo arranjo para conservar o delicado órgão da visão, podemos orar: Senhor, guarda-me como a menina dos olhos, com muitas proteções. Tu ficaste satisfeito com os fortes bastiões da sua providência para cercar seu povo. Peço tal proteção, não me deixe cair em tentação. Não permita que os acontecimentos de minha carreira ou os incidentes da minha vida diária me enredem de modo que não possa escapar das armadilhas desconcertantes. Que os poderes do céu lutem por mim, como antigamente as estrelas em seus cursos lutaram contra a Císera.
Deixe-me estar em aliança com as pedras do campo e ordene aos animais da floresta que fiquem em paz comigo. Fique em paz o meu tabernáculo, e nenhuma praga chegue perto da minha habitação. Visite minha habitação, ó Deus, e permaneça comigo sob aquele teto humilde, para que eu não possa, de forma alguma, por circunstâncias externas ou pensamentos internos, ser levado ao pecado. Guarda-me, ó Deus, ó meu Deus, com todo o poder daquelas rodas misteriosas, cujos movimentos não posso entender, mas cujos resultados tu disseste. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E, Senhor, tenha o prazer de me proteger por sua graça soberana, bem como por sua providência. Mantenha-me como a menina dos olhos, como a tutela de sua misericórdia restritiva. Ensina-me a cantar aquele hino, para agraciar quão grande devedor diariamente sou obrigado a ser completamente seu. Irmãos, quão maravilhosamente a graça divina preserva os herdeiros do céu com operações maravilhosamente diversas, mas todas cumprindo um propósito amoroso. Às vezes, a graça me reduz ao pó, outras vezes me eleva à verdade de Deus. É a graça divina que esvazia e a graça divina que enche meu vaso de barro. É a graça que me mostra minha ignorância e a graça que me torna sábio para a salvação. Que as múltiplas operações da tua graça, ó Deus de toda graça, sejam postas em ação para me guardar como a menina dos olhos. Sempre que ouço um sermão pregado, que isso me impeça de tropeçar, para que meus pés não tropecem. Sempre que eu dobrar meus joelhos em oração, que seja uma salvaguarda contra alguma tentação ou pecado que assedia, que de outra forma poderia ter sido forte demais para resistir. Quando eu ler seu livro, faça com que suas palavras sejam um conselho saudável e um aviso fiel para libertar minha alma dos caminhos do destruidor. Concede-nos, Senhor, que as ordenanças da tua casa, batismo e ceia do Senhor, sim, e tudo mais que tu nos ordenaste por preceito, ou nos transmitistes com o exemplo de teus santos apóstolos, as coisas ordenadas e as coisas colocadas em ordem, que tudo isso seja usado como auxiliares para repelir o ataque e preservar nossa paz. De vaguear em qualquer caminho falso, de manchar a pureza de uma boa consciência, de trazer desonra ao nome de Cristo. Bom Senhor, livra-nos. Guarda-me como a menina dos olhos, com a tutela do teu Espírito Santo. Que o Divino Consolador sempre habite em mim, para que quando Satanás vier invadir meu coração, seja como a casa em que mora o homem forte e armado, que é mais forte que o saqueador, e por isso mantém seus bens em paz e seguros. Assim, ele expulsará o ladrão que invadiria para roubar meus bens e me tornar sua presa. Como diz o hino, guarda-nos, Senhor, guarda-nos sempre. Vã nossa esperança se deixada por ti é. Somos teus, nunca nos deixes, até que tua face nos céus possamos contemplar, te louvando ali numa eternidade brilhante e sem fim. Espírito Santo, eu te invoco, seja repreendendo ou consolando, seja vivificando ou esclarecendo, seja castigando ou santificando, seja humilhando ou aperfeiçoando-me. Tenha o prazer de permanecer comigo e manter sua vigilância sobre mim em todo o seu poder 7 vezes mais, em todas as suas operações diversificadas. E, ó Deus, que teus anjos se encarreguem de mim, para me guardarem em todos os meus caminhos, pois preciso de muitos guardas, assim como o olho tem muitos baluartes. Diga então àqueles espíritos ministradores que ministram aos herdeiros da salvação, que me carreguem em suas mãos, para que eu não tropece em uma pedra. Irmãos, tais apelos parecem uma rapsódia. Você se esquece da existência de anjos que se destacam em força. Você não dá atenção às capacidades com as quais eles são dotados por aquele que faz de seus anjos espíritos e seus ministros como chama de fogo. Receio que estejamos aptos a pensar muito levianamente sobre esses espíritos abençoados. É necessário lembrar que o ser de tal ordem das criaturas de Deus não é uma alegoria dos poetas, não, nem mesmo dos poetas sagrados inspirados.
Os fatos são abundantes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para atestar a realidade de seus serviços. Você nunca ouviu como na criação, quando Deus lançou os fundamentos da terra, as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria? E você não ouviu que quando a lei foi dada a Moisés, foi recebida pela disposição dos anjos? Você não pode ignorar o conforto que Daniel encontrou na missão de Gabriel quando, enquanto falava em oração, o anjo apareceu como um homem voando rapidamente, tocou o profeta, falou com ele, trouxe-lhe uma mensagem do céu e saiu, dando-lhe habilidade e compreensão? Pensem, eu lhes suplico, irmãos, na companhia de anjos cantando aquele doce hino da natividade nas planícies de Belém, naquela noite em que nosso Salvador nasceu. E nunca negligenciei sua visita ao deserto, onde depois de Jesus ter sido tentado 40 dias e 40 noites, eis que anjos vieram e o serviram. Mais uma vez, na noite escura de sua traição, quando nosso Senhor estava suportando a agonia no jardim do Getsêmani, você não se lembra que apareceu a ele um anjo do céu fortalecendo-o? Depois de tais coisas, pode parecer desnecessário dizer como os anjos se dirigiram ao túmulo de onde Jesus havia ressuscitado e ali, no sepulcro, alegraram os corações das mulheres tristes. Ou para contar a você a história de Pedro, libertado por um anjo do Senhor da prisão em que Herodes, querendo agradar os judeus e atormentar a igreja, o havia lançado. Mas devo mencionar mais uma coisa: os anjos foram os portadores, não com varinhas pretas, mas com brilho multicor, carregaram Lázaro para o seio de Abraão. Tal guarda que eu anseio na vida e na morte. Há desejo de ti, ó meu Deus, minha alma está extasiada com a multidão de tuas benevolências e ternas misericórdias. Guarda-me com todas as providências para minha segurança. Guarda-me com todas as tuas hostes e tropas sagradas, com querubins e serafins, com providência, graça e amor. Mantenha-me como a menina dos olhos. Nesse sentido, penso eu, a metáfora não é forçada. Em segundo lugar, a oração pode ser interpretada tendo em vista a constância, a continuidade ininterrupta daquela guarda que suplicamos ao Senhor. O olho não está sempre guardado. Você nem sempre está pensando nisso, é verdade, pois isso o distrairia dos deveres da vida. Se você tivesse que calcular os perigos e prevenir os contratempos aos quais os olhos estão expostos, sua mente nunca descansaria. Mas para poupar esses cuidados, as proteções que Deus providenciou estão sempre prontas. Se um grão de poeira, talvez, entrar no olho, imediatamente, por algum arranjo maravilhoso, um fluido aquoso é liberado. Se você não puder extrair, aos poucos, ele se dissolve e é levado embora. Embora uma substância intrusa possa lhe causar dor, a dor é uma misericórdia, pois ela o deixa inquieto até obter alívio para o olho inestimável. Quando você adormece e não consegue mais proteger os globos oculares, as cortinas caem, se fecham, as persianas caem e as janelas são fechadas com segurança, com chicote e tampa. Quão graciosamente Deus preserva a saúde dos olhos e renova seu brilho. Necessita de muitas secreções e todas são supridas. A delicadeza de sua organização e a variedade dos seus curiosos arranjos exigem provisões adequadas para mantê-lo em boas condições. E tudo isso é fornecido. Sim, e continuam a ser abastecidos quando as funções dos olhos estão suspensas nas vossas horas de sono. Sem cuidado ao pensamento de sua parte, em todos os momentos, dormindo ou acordado, os olhos são guardados como a cama de Salomão, sobre a qual havia 60 homens valentes. Muito bem, a parábola do olho sugere a oração do texto. Senhor, guarda-me assim, como a menina dos olhos é guardada. Sempre, ó Senhor, cuida de mim. Irmãos, permitam-me observar aqui que acredito que em nenhum momento um cristão está mais em perigo do que quando acaba de estar em comunhão com Deus. Assim, eu mesmo provei, não é muito frequente eu perder a calma, pelo menos acho que não, mas aconteceu algumas vezes e notei que quando essa fragilidade pecaminosa me atingiu, foi logo depois de ter estado perto de Deus em oração.
Em tal momento, alguém cruzou meu caminho e perturbou meu espírito. Foi dito ou feito algo tão frio, tão cruel, tão anticristão, tão irritante e de minha parte tão inesperado que com horror falei imprudentemente com meus lábios. Eu não deveria me perguntar se muitos de vocês descobriram que o mesmo pecado surpreendente os assalta. Quando você se sentiu feliz e abençoado, além do alcance do medo, a ação nefasta do mundo afetou tanto seus sentimentos tão suscetíveis que você sentiu como se fosse bom ficar com raiva. Sempre tome cuidado quando você é rico com a graça divina na possessão atual. Os salteadores, antigamente, não se intrometiam com os lavradores quando iam ao mercado. Foi quando eles estavam voltando para casa, tendo vendido suas colheitas e trazendo de volta seus sacos de dinheiro cheios, que eles planejaram seus ataques. Quando nossos navios de guerra foram atrás dos galeões espanhóis, eles não os atacaram como se fossem para a América. Mas quando voltaram enriquecidos com barras de ouro, quando souberam que estavam carregados até a beira da água, foi então que atacaram o espanhol para ganhar suas barras de ouro. O diabo não pode fazer um ataque mortal contra você quando você é pobre em graça e preguiçoso, não negociando com as mercadorias da sabedoria ou seriamente envolvido nos negócios do rei. Mas se você teve muito comércio espiritual com o céu, pelo qual sua alma foi enriquecida, e seu coração foi animado e seu rosto brilhou, então cuidado com a tentação. Em vigilância e oração, no entanto, coloque-o assim: guarda-me, Senhor, tanto no meu estado elevado como no meu estado inferior. Mantenha-me quando estiver envolvido em negócios, para que eu não caia nos truques do comércio ou nas excitações da especulação desesperada. Guarda-me quando estou à mesa, para que não peque contra ti no meio da comunhão social com minha família ou meus amigos. Senhor, para onde irei da presença do pecado? Ou para onde fugirei do alcance da tentação? Se procuro o deserto e me torno um eremita solitário, o pecado está lá. Se eu mergulhar no meio da cidade e encontrar solidão entre a multidão de homens, eis que o pecado reina lá. Se eu me levar para o meu quarto, o pecado pode me assombrar lá também. Ou se eu for para os campos para ouvir a voz da natureza, posso ser seduzido e me rebelar contra ti lá, à vista de todas as tuas maravilhas. Se eu tomasse as asas da alva e voasse até os confins da terra, se, como náufrago, eu viesse a uma ilha deserta e não visse a face de homens, mesmo ali a face do pecado me inquietaria, e os pensamentos rebeldes surgiriam para manchar minha vida cotidiana. Precisamos ser guardados então, sempre e a cada momento. Busquem proteção, irmãos. Busquem-na constantemente. Não comece o dia sem dizer: guarda-me. Não termine sem clamar novamente: mantenha-me. Durante todo o dia, não fique longe das pontas do altar, para as quais você pode correr com a breve oração: guarda-me, guarda-me como a menina dos olhos. Significa cuidado constante, uma perpetuidade da tutela divina. Você precisa disso, busque-a. Como diz os versos: Senhor, somos cegos, mancos e coxos. Não temos fortaleza senão o teu nome. Grande é o nosso temor de envergonhar teu nome. Não vamos cair por tua graça, não vamos cair. Guarda-me, ó Deus, como a menina do olho. Esconda-me debaixo da sombra das tuas asas. Isso não significa: guarda-me dos pequenos males, da poeira e da areia deste mundo maligno. Os olhos não precisam ser protegidos de vigas, como precisam ser protegidos de ciscos. Você não diria: é apenas um pequeno cisco, é um pequeno grão de poeira, portanto, deixe-o entrar em meus olhos. De jeito nenhum. O menor grão que flutua na brisa do verão vai aborrecer e irritar e causar lágrimas escaldantes. E você sabe, por experiência dolorosa, quanto sofrimento você pode suportar por um grão de areia que você mal podia ver. Seja esta a sua oração, então: Senhor, guarda-me do que o mundo chama de pequenos pecados. Senhor, guarda-me do que minha consciência insensível pode me fazer pensar ser um pequeno pecado. Salva-me, Senhor, de pensamentos ou imaginações, pois estes são os ovos dos quais são chocados os maiores males. Guarda-me, Senhor, de palavras que para as mentes carnais
podem parecer apenas ar, mas que aos teus olhos são assuntos de peso, especialmente como vindas de teus filhos que foram educados para entender a lei da tua boca. Gosto de ver o cristão mostrar a rigidez daquele puritano que disse que não podia, nem em uma palavra, desviar-se das verdades de Deus em que acreditava, embora houvesse uma vida ou uma oportunidade de preferências a ser obtida desobedecendo. Ah, mas, diz outro, outros fizeram longos cortes em suas consciências. Você não poderia fazer um pequeno corte na sua? Ah, você sabe o que esses pequenos cortes na consciência sempre chegam a um fim muito grande e terrível? Quando você começa o pequeno talho, quão rápido ele vai do topo ao fundo da sua consciência. Cuidado com os cortes na consciência. Que sua oração seja: Senhor, guarda-me. Afaste de mim aqueles pecados cuja injustiça eu mal conheço, mas cuja maldade e tristeza estão expostas diante de ti. Que eu nunca brinque com um pecado porque não parece tão negro, nem causa tanta vergonha quanto outras iniquidades. Os cristãos muitas vezes se entregam a hábitos errados e toleram costumes duvidosos até que as transgressões lhe pareçam inevitáveis. E de bom grado se persuadiram de que são inofensivas. Havia um oficial que mantinha em sua casa um leopardo manso, que havia nascido em cativeiro e nunca soube o que era liberdade. Ele cresceu manso como um gato doméstico, até que um dia, quando o dono estava dormindo, lambeu suavemente sua mão. Agora aconteceu o que o oficial tinha cortado a pele durante o dia, e um pouco de sangue escorreu quando a língua da criatura foi puxada repentinamente sobre a ferida. O gosto do sangue despertou o espírito demoníaco selvagem da fera de uma só vez, e se não tivesse sido imediatamente baleado, seu mestre outrora amado teria sido sua vítima. Da mesma forma, aqueles pequenos pecados domésticos, que não se parecem com os destruidores que são, um dia desses revelarão sua verdadeira natureza, e você terá que expulsá-los de sua alma, expulsá-los e fugir para um refúgio que seja realmente seguro. Não é seguro que eles se alojem sob o seu teto. Afaste-os antes que eles o coloquem em maior perigo. Eles devem estar condenados ou você não terá paz. Eles devem ser destruídos, pois sua vida está em perigo. Quando o ladrão não pode arrombar a porta, ele encontra uma criança e a coloca pela janelinha. Então a grande porta é aberta rapidamente. Assim, os pequenos pecados abrem a porta para um grande pecado. Homens que pareciam imunes a tentações abertas de cometer um crime, muitas vezes foram atraídos por seduções ilusórias. As tentações vieram disfarçadas de virtude, e seu disfarce não foi deixado de lado até que o caminho de escape tenha sido cortado. Guarda-me então, Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. Significa, guarda-me de pequenas coisas que corrompem e pequenas falhas que desfiguram ou destroem totalmente a piedade de caráter. Vocês não acham, irmãos, que a sensibilidade do órgão da visão pode sugerir outra lição a ser extraída desta oração? Guarda-me como a menina dos olhos. Ou seja, tornar meu coração sensível, a minha consciência rápida e impressionável. Não há nada mais sensível do que o olho. Se alguma coisa for movida perto de sua mão ou braço no escuro, você pode não sentir seu movimento, mas o olho é agudamente perceptivo. Mesmo de uma corrente de ar, ele é afetado por qualquer coisa que passe perto dele, como vocês podem notar prontamente por si mesmos. Deus fez a menina dos olhos tão sensível para a sua própria proteção, para que ela possa encolher disposição precipitada. Assim, se formos mantidos como a menina dos olhos, seremos dotados dessa faculdade peculiar, uma sensibilidade terna que encolhe com trepidação nervosa diante da presença do mal. Se os olhos ficassem opacos e insensíveis, em vez de impressionáveis, estariam em perigo imediato e provavelmente seriam destruídos em breve. A sensibilidade do olho é sua própria proteção. Ela prevê o perigo e o evita. Nossos corações, meus irmãos e irmãs, devem também, em certa medida, levar dentro de si, pela graça de Deus, seus próprios instintos de autoproteção.
Charles Wesley aproveitou esse pensamento e o parafraseou apropriadamente quando escreveu o verso do hino: rápido como a menina dos olhos, ó Deus, minha consciência faz. Desperta minha alma quando o pecado está próximo e a mantenha totalmente acordada. Não existem alguns homens cujos sentimentos nunca são exercitados para discernir o bem e o mal? Eles andam em tanta escuridão que tropeçam em um pecado antes de detectá-lo em seu caminho. Ou uma tentação pesada rolará sobre eles e os derrubará sem que percebam o progresso que estava fazendo ou a necessidade de escapar. Há algumas narinas que não se enojariam com os cheiros mais fétidos, nem se regalariam mesmo que os perfumes mais delicados estivessem enchendo o ar com sua fragrância. Mas há outras narinas rápidas e delicadas que logo percebem o odor nocivo. Isso irrita seus sentidos enquanto polui o ar. Os insensíveis estão expostos a todo tipo de doença e pestilência, porque não percebem o perigo, enquanto aquele a quem a fumaça é repulsiva e evitam imediatamente e nunca descansam até que a matéria nociva que poderia ter gerado a doença seja removida. Precisamos de uma sensibilidade espiritual que seja rápida e apreensiva do mais leve cheiro do pecado. Apenas sintam que é repugnante e facilmente se convencerão de que é perigoso. Você não exigirá que o ministro desça e o admoeste de suas suspeitas, ou o exorte a evitar os primeiros indícios de uma prática errada. E você não precisará de uma mãe ou pai para dizer: meu querido filho, isso é traiçoeiro, cuidado com o passo que você está prestes a dar. A consciência deve ser um indicador pronto. Se mantida em boas condições, seria um maravilhoso indicador. Ela vai te tirar da sua letargia. Ela o despertará como um alarme, pois gritará em alta voz: você está se desviando, você está caindo no erro, você está vagando atrás do mal, você está se preparando para praticar a iniquidade. Deus nos dê essa sensibilidade. Eu me alegro em ver isso em jovens convertidos. Alguns de nós, nos estágios iniciais da convicção, tínhamos um pouco de temor de colocar um pé na frente do outro por medo de errar. Que você pudesse manter essa ternura de coração. Na verdade, isso devia aumentar. Seja diligente em manter o coração santo, pois dele procedem as questões da vida. Com alguns de vocês, temo que haja um grau de embotamento que não indica o refinamento do seu gosto pelas coisas espirituais. Devemos, à medida que nos aproximamos do céu, nos tornar cada vez mais ciumentos e zelosos da aproximação ou contato com qualquer coisa que contamina, abominando o próprio rastro da serpente, estremecendo até mesmo com a aparência do pecado, abominando a atmosfera que é corrompida por conversa do mal. Ó Deus, guarda-me então, como tu guardas o olho através da sua própria sensibilidade. Não deveríamos orar também para que Deus nos guarde como os olhos devem ser guardados? Deve ser colocado como central essa questão. A luz do corpo é o olho. Portanto, quando o seu olho é bom, todo o seu corpo está cheio de luz. Mas quando o seu olho é mau, todo o seu corpo está cheio de trevas, disse Jesus. Então guarda-me, Senhor, inteiramente consagrado e devotado somente a Ti. O olho deve estar claro e cheio de luz. Qualquer mancha em sua retina obscureceria nossa visão da paisagem. Com uma anseada tão pequena, como escreve um dos poetas, que um grão pode fechá-la, o olho precisa ser limpo. E Deus providenciou arranjos para isso, sem perturbar o belo mecanismo do pequeno orbe. Preste atenção, amados, para que os olhos da fé sejam mantidos claros. Precisamos ser aspergidos com o precioso sangue e lavados com água limpa frequentemente, para que possamos ser sempre puros, conscientemente santificados. A água limpa, você sabe, é a água purificadora que veio com o sangue do coração de Cristo, que através do Espírito Santo se ofereceu sem mácula a Deus. Assim, a consciência é purificada e o coração limpo, ativa e passivamente santificado para Deus. Os olhos precisam enxergar longe. É uma grande pena quando os olhos só podem ver a uma curta distância.
Forçamos nossos olhos naturais para ver algum navio no mar que parece, talvez, um pontinho no horizonte. Ou queremos entender nossa visão muito além das montanhas, muito além dos vales, rios e lagos, de algum alpe elevado, abrangendo toda a perspectiva de relance. E é bom quando nossa alma pode ter uma visão ampla e abraçar a grande perspectiva que a revelação revela, livre de nuvens e vapores, não incomodada com as preocupações do dia para obscurecer as alegrias imortais que aguardam a nossa chegada à cidade dos bem-aventurados. É grandioso quando nossa visão não é limitada à terra e absorvida por incidentes que acontecem no tic-tac deste relógio, mas prospectando os campos de luz além, onde momentos, horas, dias, anos e séculos de anos são desconhecidos. Levantem os olhos, cristãos. Talvez você tenha um vislumbre da terra melhor, como diz o hino, onde habita a primavera eterna e flores que nunca murcham. A morte, como um riacho estreito, separa a nossa terra celestial de lá. Que o Senhor nos guarde como a menina dos olhos, sensíveis, limpos, claros, simplórios e que enxergam longe. Meus irmãos, o olho é guardado e preservado como um ornamento. Certamente o traço mais expressivo do corpo humano é o olho, o olhar, e ele é o mais capaz de embelezar o semblante. Tire os olhos desse rosto bonito, esses olhos de avelã ou de azul, ou esses olhos escuros que olham você de ponta a ponta, e queime seu coração com brasas de fogo. Como seria sem graça, sem paixão e sem sentido? Um belo olho, já foi dito em algum lugar, torna o silêncio eloquente. Um olho bondoso faz a contradição concordar, e um olho enfurecido faz com que a própria beleza seja deformada, pois é esse pequeno membro que dá vida a todas as partes ao nosso redor. Afaste os olhos brilhantes do rosto mais doce, e quão tristemente você o estragou. Suas estátuas de mármore, algumas delas quase falam, não transmitem a impressão da vida porque não há olhos. Essa falta de olhos é falta de tudo o que é realista. Que todo cristão ore a Deus para que, como o olho é o ornamento do corpo, ele seja mantido como ornamento para a igreja cristã. Quais são os ornamentos da igreja de Deus? Eles são os membros ricos e respeitáveis? Ou eles são os membros instruídos e intelectuais? Estes, meus caros amigos, são ornamentos do ponto de vista muito carnal do homem. Eles muitas vezes obterão mais notoriedade entre seus companheiros, mas não são ornamentos do ponto de vista de Deus, a menos que haja algo mais alto para elogiá-los do que os acidentes de posição ou educação. Os maiores ornamentos da igreja cristã são aqueles que trabalham com mais diligência, aqueles que oram com mais fervor, aqueles que estão mais cheios de amor, aqueles que são mais semelhantes a Cristo em temperamento e disposição, os mais humildes, os mais dóceis, os mais pacientes no sofrimento, os mais perseverantes no serviço, aqueles que recomendam o evangelho da graça de Deus por toda a sua vida e conversa. Tais são os ornamentos da igreja de Deus, e os olhos da fé iluminam todas as outras características do caráter. Digo-vos que, quando espíritos mais puros do que os nossos circulam pela igreja e contam as torres e marcam bem os seus baluartes, nunca lhes passa pela cabeça que uma parte do edifício estava manchada com um tom amarelo de riqueza, ou que a outra parte do edifício foi decorada à maneira clássica de Corinto e Atenas. Eles só pensam na luz de jaspe e no brilho da safira da espiritualidade, e na santidade que brilha na luz do sol de Deus sobre os corações que foram santificados pelo Espírito Santo. Ore para que você seja um ornamento da igreja, sua luz brilhante diante dos homens, sendo mantida como a menina dos olhos para derramar brilho sobre os santos ao redor, e em seu grau para irradiar este mundo escuro com luz. O olho não é apenas um ornamento, mas sua função no corpo é de maior utilidade. Quão triste é a privação e a perda da visão, ou perder até mesmo uma parte do seu poder. Quão doloroso é o prejuízo. O olho é, em alguns aspectos, a parte mais útil do mecanismo do nosso corpo. Beneficia todos os nossos membros. Assim, amados, devemos ser proveitosos
e conducentes ao bem dos outros. Quando oramos, mantenha-me como a menina dos olhos, cabe a nós lembrar o real interesse que se liga à nossa preservação. Valemos a pena ser mantidos? Certamente não, se não formos úteis. Quem se importa em poupar e manter uma árvore que não produz frutos? Ou quem é zeloso para manter um olho que não vê? Suponho que aqueles que usam olhos de vidro prefeririam não perdê-los, mas devo dizer que não os valorizam como se fossem tão tributários do seu prazer e lucro quanto os nossos, cujos olhos são feitos por Deus e atendem aos seus propósitos e à nossa alegria. Um cristão genuíno orará para ser útil, não ser como um olho de vidro, uma mera falsificação por causa da aparência, mas sendo obra de Deus em Cristo Jesus, para que ele seja preservado com todas as suas faculdades em pleno vigor, para que suas forças não sejam prejudicadas e estragadas, e sua capacidade para mostrar os louvores de Deus e ministrar ao bem-estar da igreja obscurecida ou totalmente extinta. Minha próxima observação talvez você ache estranha e pitoresca, mas como não me restringi ao sentido imediato da metáfora, limitado pelo contexto, posso falar daquilo que se relaciona com os olhos. Ocorre-me que Salomão fez essa observação perspicaz. Os olhos do sábio estão em sua cabeça, mas o tolo anda nas trevas. E eu me arriscaria a dar a isso uma virada espiritual. E ao suplicar ao Senhor que me guardasse, como a menina dos olhos, suplicaria a Ele que me guardasse na cabeça, isto é, que me preservasse em Cristo Jesus. De que serviria os olhos de um homem se não estivesse na cabeça? Eles não teriam vitalidade se fossem tirados da gloriosa posição de honra que lhes é dada no semblante do homem vivo. Então, se pudéssemos ser separados da nossa cabeça viva, se nós, como membros de Cristo, pudéssemos ser separados dele, tudo estaria acabado para nós. Quando estamos unidos a ele, como o ramo está na videira, florescemos, produzimos fruto. Mas se estamos separados dele, somos como os galhos secos e mortos que são recolhidos e lançados atrás do muro, onde todo o lixo é ignobilmente queimado. O melhor crente do mundo só seria apto para ser queimado se fosse separado de Cristo, sua cabeça viva. Porque eu vivo, vocês também viverão, ele diz. Assim fica, a vida de Cristo é a nossa vida. A vida do cérebro é a vida do nervo óptico. O olho vive porque o cérebro vive e por causa do seu lugar na cabeça. A vida de Cristo é a vida do cristão. Você vive por causa da sua conexão com Cristo, por causa de sua união vital, indissolúvel, graciosa e eterna com Jesus Cristo, sua cabeça da aliança. Seja esta, então, sua oração. Senhor, deixa-me permanecer em Cristo e que suas palavras permaneçam em mim, que meus pensamentos permaneçam nele, que eu medite muito nele, que minha meditação nele seja doce, que meus propósitos e resoluções permaneçam nele e nele somente, que eu esteja determinado a segui-lo onde quer que ele vá, estar e fazer sempre em seu poder tudo o que ele nos ordenou, que meus desejos sejam para sempre dele, desejando conhecê-lo e ser encontrado nele, ele mesmo sendo o cume de todas as minhas esperanças e a coroa de todo o meu prazer. Ó, que toda a minha alma esteja nele, então serei útil, então serei um ornamento do corpo, então serei preservado e guardado. Recomendo esta oração a cada crente aqui. Muitas vezes você vai precisar dela. Você pode precisar dela hoje à noite, antes de chegar em casa. Ore no banco agora, para que você tenha proteção contra o pecado. Mesmo ao passar pelas ruas, para que você seja preservado à sua própria porta. Encontrei-me com pessoas que quebraram a perna em suas próprias escadas. Lembre-se, não caia em pecado em sua própria casa, onde você pensa que está mais seguro. E muitas vezes é onde você menos poderia supor que estaria em perigo. O Senhor te socorre e te guarda como a menina dos olhos. Infelizmente, há alguns aqui para quem esta oração não é nada. Eles não são de Cristo, eles não creram nele. Aqui está outra oração para você. É isto: Senhor, salva-me ou eu pereço. A adequação da oração é óbvia, pois a reflexão anexada a ela é verdadeira. Você está perto de perecer. Se você morresse esta noite, pereceria para sempre.
Senhor, salva-me. Ele pode. Ele o fará se você orar a Ele. Seu precioso sangue é derramado para a remissão dos pecados. Ele está sempre disposto a abençoar os pecadores. Senhor, salva-me, ou eu pereço. Uma vez salvo, você pode orar para ser guardado e Ele o guardará. Agora, aquele que é poderoso para impedir que você caia e para apresentá-lo sem defeito diante da presença da sua glória com grande alegria, ao único Deus sábio, o nosso Senhor e Salvador, glória e majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Sem fim, o meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua